Você já ouviu falar sobre fideísmo? Será que seria outra forma de falar sobre fé? Falaremos sobre esse tema bem polêmico no vídeo de hoje. Vamos conosco? Uma frase erroneamente atribuída a Tertuliano pode ser mencionada como a bandeira do fideísmo. E a frase é essa: creio porque é absurdo. O fideísmo apela demais para o sentimentalismo em detrimento da razão. A ideia é: Deus disse, eu creio e isso é o suficiente. O problema é que eu posso tomar esse mesmo raciocínio para acreditar em absurdos em nome da fé. Não creio que a razão possa substituir a fé, de maneira nenhuma, ou ter prioridade em relação a ela. Mas também não vejo como poderia compreender e aceitar as proposições da fé, especialmente aquelas reveladas por Deus, senão através do exercício das habilidades racionais. A ideia do fideísmo é essa: crer para crer mais ainda. É um círculo vicioso. Eu, pelo contrário, prefiro crer a fim de entender. Penso que Deus seria um tirano se nos obrigassem a crer 100% no vácuo, sem um mínimo de evidência que nos fizesse reconhecer que a voz que ouvimos é realmente a dele e não da nossa imaginação doentia. Eu posso provar isso. Acompanhe meu raciocínio. Certa vez, em um programa de entrevista, estava se falando sobre o fideísmo. E o entrevistador perguntou se a fé em Jesus demonstrada pelo centurião romano não seria uma espécie de fideísmo. Ele estava se referindo ao episódio descrito em Mateus capítulo 8, verso 5 ao verso 13, em que o chefe do exército imperial pede que Cristo cure seu servo à distância, sem a necessidade de ir à sua casa. Jesus disse que o servo já estava curado e ele saiu crendo nisso mesmo sem evidência alguma da cura. Seria, portanto, este episódio um exemplo de fideísmo em Jesus? Provocou o apresentador. Fala, meu povo! Acho que não me conhece ainda, eu me chamo Altevi Xavier. Sou uma pessoa que é apaixonada pela Palavra de Deus. Nesse canal, nós compartilhamos ensinamentos para que venhamos ser melhor hoje do que fomos ontem. E aí, já ouviu falar sobre o fideísmo? Será que essa indagação do apresentador de fato tem fundamento? Será que Jesus pregava o fideísmo? Vamos juntos entender esses questionamentos? Bora lá? Só que antes de qualquer coisa, vai logo deixando seu like, compartilhando esse vídeo para que venhamos alcançar mais pessoas e também comentário. Vamos! A pergunta do apresentador parece até ter fundamento e ainda deixar a entender que Jesus aprovava o fideísmo. Porém, o que o apresentador não havia levado em consideração é que o centurião tinha sim muitas evidências de Cristo. Perceba, ele morava na vizinhança de Cafarnaum e certamente já tinha visto muitos milagres realizados pelo Nazareno. Na versão de Lucas, que difere um pouco da de Mateus, é dito que ele tinha ouvido falar de Cristo e por isso pediu aos judeus mais velhos que levassem seu pedido ao mestre. Ele jamais faria isso se não soubesse a quem estava recorrendo. Era, portanto, uma fé legítima que se baseava numa evidência, comportamento exemplar de Jesus, somado ao testemunho que outros deram dele. Agora, só apenas uma situação é que devemos crer sem questionar, quando já conhecemos suficientemente os atributos daquele que está nos dizendo alguma coisa. Veja se não é assim na sua vida. Quando você conhece a autoridade de uma pessoa e a competência com a qual ela age em sua especialidade, você faz exatamente o que ela manda, mesmo que não entenda o porquê daquela ordem ou tudo pareça um absurdo. Imagine que você esteja num prédio em chamas e um bombeiro apareça para salvá-lo. Ele dirá: se quiser ser salvo, faça exatamente o que eu lhe digo. Você será um tolo se não obedecer imediatamente. Todos temos evidências que um bombeiro sabe o que está fazendo em uma situação dessa. Ele então quebra a janela, manda você saltar de uma altura de quase 20 metros. Na verdade, há um colchão lá embaixo, mas você não sabe disso e não há tempo para muitas
explicações. Mesmo com medo e sem entender nada, se você for minimamente inteligente, você pulará. O bombeiro sabe o que está dizendo e não compensa parar para questioná-lo. É esse tipo de confiança que Deus pede em algumas situações específicas da nossa vida. Veja que primeiro ele dá evidências de quem é, para depois pedir que creiamos irrestritamente em sua pessoa. Segundo a perspectiva bíblica, é somente depois do relacionamento de confiança que está plenamente criado é que Deus dá ordens explícitas, que espera-se que sejam cumpridas inquestionavelmente para o bem daquele que crê e não se esqueça. Essa situação de obedecer sem questionar é o passo número 2 da aproximação de Deus. Guarde isso. Uma fé racional nos ajuda a saber quem, de fato, deverá merecer nossa confiança na multidão de vozes pedindo ou oferecendo socorro.